Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 28 de setembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Vinheta! Time, domingão, rodada do jeito que a gente gosta e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! Vamos lá, começando às 9 da matina na Espanha, na Liga, jogo do Rayo Vallecano contra o Sevilla. Time, é o seguinte, o Rayo Vallecano jogando em casa, dos 5 últimos jogos, em 4, pelo menos 2 gols. O Sevilla, como visitante, dos 5 últimos jogos, todas as partidas, pelo menos 2 gols. E no histórico, 1-1, 2-1, 1-1, 1-1 e 4-1. Aqui é jogo pré-live para pelo menos 2 gols. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Rayo Vallecano e Sevilla. Jogo para 2 gols, 75%. Escanteios também é bacana. O Rayo Vallecano tem uma média alta jogando em casa, 7.2. O Sevilla jogando fora, 3.7. Ou seja, o Rayo Vallecano praticamente aqui com o dobro de escanteios se comparado com o Sevilla. E percebam que o Sevilla jogando como visitante, ele sofre muitos escanteios, 5.2. Então aqui, o que a gente pode pensar? Primeiro tempo, mais escanteios para o Rayo Vallecano e também uma race 3 cantos Rayo Vallecano. O Rayo Vallecano fazendo 3 escanteios primeiro que o Sevilla. Cartões eu também gosto. Rayo Vallecano 2, Sevilla 2.3, um cartão pelo menos para cada equipe. Time aí, apenas para complementar essa análise, para quem gosta de zagueiro artilheiro, pela equipe do Rayo Vallecano, Lejane. É um cara que finaliza pra caramba, tá legal? Zagueirão do Rayo Vallecano. Fechou? 9 da manhã na Suécia, jogo do Pro Apocarna contra o Midtjylland. Time, o Midtjylland é líder da competição. Até o momento, 24 partidas, ganhou 17, empatou 6, só perdeu um jogo. Se a gente puxar a race do Midtjylland jogando fora de casa, dos 10 últimos jogos, nenhuma derrota. Então aqui pré-live para resultado, dupla hipótese, Midtjylland. Fechou? 9 da manhã na Suíça, jogo do Young Boys contra o Thun. Time é o seguinte, o Thun, vice-líder jogando contra o quarto colocado. Aqui pré-live eu gosto de gols, tá? O Young Boys é uma equipe extremamente over goals, o Thun jogando fora também over goals e o histórico, 2-0, 4-0, 2-0, 6-1, 4-0. Partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou? 9h30 da manhã na Noruega, jogo do Brann contra o Fredrikstad. Time é o seguinte, o Brann é uma equipe que eu trago aqui praticamente toda semana, tá? Jogando em casa é extremamente over, e se a gente olhar o histórico do confronto, 2-0, 6-0, 3-0, 5-1, 2-0. Jogo para pelo menos 2 gols, um possível ambas marcam, e primeiro tempo em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. Fechou? 9h30 da manhã, Holanda, Países Baixos, jogo do Groningen contra o Feyenoord. Time é o seguinte, o Feyenoord é líder da competição, até o momento 6 partidas, ganhou 5, empatou 1, nenhuma derrota. Groningen vem aqui na 5ª colocação. Se a gente puxar o histórico do confronto, 2-2, 3-0, 1-1, 0-0, 1-1. Então aqui pré-live, jogo para gols, pelo menos 2 gols na partida, dá para imaginar também um ambas marcam. Pensando em resultado, mesmo jogando fora de casa, Feyenoord empate anula. Fechou? Probabilidades aqui para Groningen em Feyenoord. Time é o seguinte, jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, também 85%. Pré-live, um jogo bom para gols, tá? Escanteios, vamos lá. Groningen 4.9, Feyenoord 5.4. O que eu gosto aqui? Final do primeiro tempo. Jogo 0-0 em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Groningen 1.7, Feyenoord 2.1, Juizão 3.7. Fechou?
10 da manhã, Inglaterra, Premier League, jogo do Aston Villa contra o Fulham. Vamos lá. O Fulham vem na 8ª colocação e o Aston Villa é o 18º colocado. Time, o Aston Villa na Premier League ainda não ganhou. São 5 partidas, nenhuma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Uma campanha muito ruim até o momento. A cotação do Fulham é uma cotação maior, provavelmente por jogar fora de casa. Então aqui para resultado, handicap asiático, mais um, Fulham. 10 da matina na Itália, jogo da Roma contra o Verona. Time, é o seguinte, Roma, 4ª colocação e o Verona é o 15º colocado. O Verona até o momento, 4 partidas, empatou 3, perdeu uma, nenhuma vitória. Então aqui pensando em resultado, a Roma jogando em casa, tecnicamente o elenco superior, Roma para vencer um dos tempos, uma das partes, e ao vivo, a Roma amassando, vitória da Roma, tá legal? Jogadores aqui, ó, para finalização, chute a gol. Pelo lado da Roma, o Ferguson, e pelo lado do Verona, o Giovani e também o Orban, para finalização. Fechou? 10h30 da manhã, Alemanha, Bundesliga, jogo do Freiburg contra o Hoffenheim. Pré-live, jogo para gols, tá? O Freiburg em casa, extremamente over. O Hoffenheim jogando fora, também é uma equipe over gols. E no histórico, 3x2, 3x2, 2x1, 2x1, 1x1. Jogo para pelo menos 2 gols, um possível ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Apenas para complementar o estudo aqui entre Freiburg e Hoffenheim. Jogo para 2 gols, 85%. Jogo para 3 gols, também 85%. Gol no primeiro tempo, 85%. Pré-live, jogo bom para gols. 11 da manhã, Campeonato Brasileiro na área, o Grêmio recebendo Vitória. Grêmio meio de tabela, 11ª colocação, e o Vitória dentro de Z4, é o 17º colocado. Time, é o seguinte, o Grêmio em casa oscila, mas o Vitória jogando fora, um retrospecto muito ruim. Dos 10 últimos jogos como visitante, apenas um resultado positivo. Então aqui pensando em resultado, Grêmio empate anula. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Grêmio e Vitória. Jogo para 2 gols, apenas 45%. Jogo para menos de 4 gols, 95%. Pré-live, jogo para menos de 4 gols. Escanteios, Grêmio 6.5, Vitória 4.4. Cartões, Grêmio 2.3, Vitória 2.8. Um cartão aí para cada lado. 11 da manhã na Escócia, jogo do Livingston contra o Rangers. Time, olha que bizarro. O Livingston é o 9º colocado e o Rangers é o vice-lanterna da competição até o momento. Quem imaginou que o Rangers, depois aqui da 5ª rodada, seria o vice-lanterna? Geralmente, Rangers e Celtic brigando ali no topo para ser campeão, tá legal? Uma campanha péssima até o momento do Rangers, com muitos empates. Vamos lá. Puxando o race, o Livingston em casa perdeu 2, ganhou 3 dos 5 últimos jogos, o mercado de gols vem muito forte. O Rangers jogando fora, 3 empates, 2 derrotas, nenhuma vitória, mercado de gols também muito forte. E no histórico, 2x0, 3x0, 2x1, 3x1, 3x0. No histórico, o Rangers com ampla vantagem. Mas a temporada do Rangers não traz confiança. Então, pré-live aqui, eu prefiro gols. Uma partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou? 12h15 na França, Ligue 1, jogo do Lille contra o Lyon. Time pré-live, jogo bom para gols. O Lille em casa é uma equipe over gols e o Lyon jogando fora também é over gols. Histórico do confronto, 1x1, 4x3, 3x3, 0x0 que sai da tendência e novamente 1x1. Pré-live, jogo aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou? 12h30, voltando para a Alemanha, Bundesliga, jogo do Colônia contra o Stuttgart. Vamos lá, Colônia em casa é uma equipe que geralmente produz jogos com muitos gols e o Stuttgart como visitante também com uma tendência para gols. Então aqui pré-live eu prefiro gols, tá? Um jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou? 12h30, Inglaterra, Premier League, jogo do Newcastle contra o Arsenal. Arsenal, vice-líder, jogando contra o 14º colocado. Puxando o race, o Newcastle em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 2, perdeu 3. É uma equipe que oscila jogando em casa. O Arsenal, como visitante, dos 5 últimos jogos, são 4 vitórias e apenas uma derrota. Perdeu para o Liverpool,
que é o líder do campeonato. Time, vamos lá. Olhando esse retrospecto e também os dois elencos, eu gosto mais do time do Arsenal. Mesmo jogando fora de casa, dupla hipótese Arsenal. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Newcastle e Arsenal. Jogo para 2 gols, 80%. Escanteios, Newcastle 6.9, Arsenal 5.9. As duas equipes com boas médias de escanteio. Final do primeiro tempo, jogo 0 a 0 em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Newcastle 1.4, média baixa, Arsenal 1.8, média baixa também, e o juizão 3.4, média baixa. Time, é o seguinte, primeiro tempo, o Newcastle tem uma média de meio cartão por partida e o Arsenal 0.6. Talvez aqui, ó, um primeiro tempo com menos de 2 cartões. Fechou? E vamos lá, prováveis escalações aqui para Newcastle e Arsenal. Time, pelo lado do Newcastle, finalização chute a gol, o Gordon. Para desarmes e faltas, Bruno Guimarães. E para uma finalização de cabeça, o zagueirão gigante Burn. Tem 2 metros de altura. Pelo lado do Arsenal, vamos lá. Para finalização chute a gol, o trio de ataque é muito forte. O Saka, o Gyökeres e também o Eze. Para desarmes, o Timber. E para cometer falta, o Zubimendi. Fechou? E vamos lá, 13h30, Espanha, La Liga, jogo do Barcelona contra o Real Sociedad. Time, vamos lá, vamos por partes nessa análise. O Barcelona é o vice-líder e vai jogar contra o 17º colocado. Até aí tudo bem. O que pega aqui pré-live? Pelo lado do Barcelona, provavelmente não teremos Lamine Yamal e também o Rafinha. São 2 baita desfalques no time do Barcelona. Então, para resultado, como a cotação do Barcelona é uma cotação muito baixa, talvez ao vivo seja um caminho mais interessante, tá beleza? Porque aí eu vejo o Barcelona perdendo muita profundidade, né? O Rafinha e o Lamine Yamal são os caras que põem a bola no chão, vão para cima, vão para dentro. Tudo bem, o Rashford entrou muito bem, só que Rafinha e Lamine Yamal, hoje, os 2 melhores jogadores do Barcelona, tá certo? De novo, a cotação do Barça é uma cotação muito baixa. Ao vivo, o Barcelona amassando, vitória do Barcelona, tá beleza? Vamos lá, apenas para complementar a análise, um provável Barcelona para amanhã. Goleiro, Chesney, aí, Garcia, Araújo, Cubarsi, Martim, Casadó, Pedri, Dani Olmo, Rashford, Ferran Torres e o Lewandowski. É isso. 14 horas na Sérvia, jogo do Crvena Zvezda, Estrela Vermelha contra o Radkinic. Time, é o seguinte, Crvena Zvezda, líder da competição, 7 jogos, 7 vitórias. Tá voando baixo. Vai pegar aqui o 5º colocado. Aqui, para resultado, não tem o que inventar. Vitória Crvena Zvezda. Ainda mais olhando o histórico do confronto. 6 a 0, 3 a 2, 5 a 0, 2 a 0, 4 a 1. Partida também para pelo menos 2 gols. Primeiro tempo, jogo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. O Crvena Zvezda também tem uma característica muito importante, escanteios. É um time que começa muito forte. Se não sai o gol, saem os escanteios. Então dá para pensar aqui em um escanteio de 0 a 10 minutos e final do primeiro tempo, jogo 0 a 0 ou Crvena Zvezda perdendo, ele vai estar na pressão. E aí se não sai o gol, sai o escanteio. Nessas condições, um escanteio no final do primeiro tempo. Fechou? 14 horas na Turquia, jogo do Fenerbahçe contra o Antalyaspor. Fenerbahçe, terceira colocação, Antalyaspor é o 6º colocado. Puxando o histórico do confronto, vamos lá. 3 a 0, 3 a 2, 2 a 0, 2 a 0, 1 a 1. Dos 5 últimos jogos, 4 vitórias para o Fenerbahçe, 1 empate e todas as partidas aqui, pelo menos 2 gols. Pré-live, vitória, Fenerbahçe e um jogo para pelo menos 2 gols. E vamos lá, 14h30, Alemanha Bundesliga, jogo do Union Berlin contra o Hamburgo. Time pré-live aqui, mais um jogo bom para gols, tá? Probabilidade para 2 gols nesse confronto, 80%. Gol no primeiro tempo, 75%. Deixa eu aproveitar, passar para vocês aqui também escanteios e cartões. Vamos lá. Escanteios, Union Berlin 5 de média, Hamburgo 5. Cartões, Union Berlin 1.6, Hamburgo 2, Juizão 4. Fechou? Time é 15-15 na Argentina, jogo entre Racing e Independente. Por que eu separei essa partida? Para quem não sabe, esse jogo é de altíssima rivalidade.
É tipo um Boca e River, Grêmio Internacional, Palmeiras e Corinthians, Real Madrid e Barcelona e por aí vai. O bicho pega. Então aqui, ó, jogo bom pra cartões, tá legal? Pelo menos um cartão pra cada equipe, 2 ou mais cartões pra cada equipe e um possível cartão vermelho. É isso. 15h45, na Itália, o Milan recebendo o Napoli. Napoli, líder da competição, 4 jogos, 4 vitórias. E o Milan também vem muito bem. 4 jogos, só perdeu uma partida. O negócio é o seguinte, puxando o histórico dos 5 últimos jogos do Milan em casa, 4 vitórias, 1 derrota. Se olharmos gols, dos 5 últimos jogos, todas as partidas, menos de 4 gols. O Napoli jogando fora, 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias. Menos de 4 gols, 4 de 5. E no histórico dos 5 últimos jogos, todas as partidas menos de 4 gols. Então, pré-live, uma tendência aqui para menos de 4 gols. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades para Milan e Napoli. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Escanteios, Milan, 6,8%. Média alta de escanteios em casa e o Napoli 3,8 jogando fora. Cartões, Milan 1,7, Napoli 1,6, juizão 3,4, juizão com média baixa. E vamos lá, jogadores, prováveis escalações aqui na tela para Milan e Napoli. Primeiro falando do Milan, jogador que vem finalizando de fora da área, Fofana, e a gente tem o Modric. O Modric também é um cara interessante aqui para finalização, principalmente de fora da área. Pelo lado do Napoli, para finalização, Politano, McTominay e, claro, De Bruyne para finalizar de fora da área. Fechou? 16 horas ainda no Campeonato Brasileiro, o Bahia recebendo o Palmeiras. Palmeiras que vem na 3ª colocação e o Bahia é o 6º colocado. Time, eu sei que o Bahia joga em casa, mas o Palmeiras encaixou. Vitor Roque e Flaco ali na frente, o Flaco tá jogando muita bola. Andreas Pereira no meio de campo, o Palmeiras, ele entrosou, ele encaixou num momento muito importante. Vocês podem perceber na Libertadores, ele ganhou do River na Argentina e também ganhou no Allianz. Mesmo jogando fora de casa, dupla hipótese Palmeiras. Fechou? 16 horas ainda no Brasileirão, o Fluminense recebendo o Botafogo. Fluminense eliminado da Copa Sul-Americana, Renato Gaúcho pediu as contas, saiu fora e chegou o Zubeldia. Time, é um clássico. Pré-live, não vejo favoritismo para nenhum dos dois lados e o Zubeldia começando aqui um trabalho no Fluminense, tá certo? Para resultado, eu tô fora. Vamos dar uma olhadinha aqui nos gols. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Pré-live, partida para menos de 4 gols. Escanteios, Flu 4,2, Botafogo 3,3. As duas equipes, olha, com baixas médias de escanteio, tá? Talvez, final do primeiro tempo, jogo 0 a 0 em alta intensidade, aí a gente tem uma probabilidade interessante para sair um escanteio. Cartões, Fluminense 1,7, Botafogo 2,4. Fechou? 16 horas, Espanha, La Liga, jogo do Real Betis contra o Osasuna. Vamos lá. Real Betis, 9ª colocação e o Osasuna é o 13º colocado. Time, é o seguinte, o Real Betis jogando em casa é uma equipe que geralmente faz gols, tá? Então, pensando em gols, pelo menos um gol do Real Betis na partida. O Osasuna, como visitante, dos 5 últimos jogos, perdeu 3, empatou 1, só venceu uma partida. Ou seja, pensando em resultado, Real Betis empate anula. Eu acho que o Betis não perde jogando em casa. Jogadores aqui para finalização, chute a gol. Pelo lado do Betis, o Antony e pelo lado do Osasuna, Budimir. Fechou? 18h30 no Brasileirão, o Bragantino recebendo o Santos. Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui na tabela de classificação. Bragantino, 9º colocado e o Santos é o 15º colocado. Race das equipes. O Bragantino em casa, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Mercado de gols vem forte. O Santos, jogando como visitante, oscila pra caramba. Mercado de gols também vem forte. Time, eu vou falar pra vocês, pré-live, jogo aqui pra pelo menos 2 gols. Pra resultado, eu tô fora. 20h30 no Brasileirão, pra fechar, o Corinthians recebendo o Flamengo. Flamengo, líder do campeonato, jogando contra o Corinthians, que vem no meio de tabela, 10ª colocação. Time, é o seguinte, Corinthians joga em casa. O Flamengo, semana passada, teve um jogo super difícil contra o Estudiantes. Mesmo assim,
o Flamengo tem um leve favoritismo aqui. Por quê? O Flamengo tem um banco muito forte. O Flamengo tem por posição 2, 3 jogadores bons. Ou seja, sai o Pedro ali na frente, entra o Bruno Henrique. Sai, sei lá, o Arrascaeta no meio de campo, dá para entrar Luiz Araújo, enfim. Tem muita qualidade. Mesmo fora de casa, eu acho que o Flamengo não perde. Flamengo empate anula, dupla hipótese Flamengo. É isso. Bora lá, como é que ficou meu melhor palpite pro dia de hoje? Campeonato Brasileiro, Bahia e Palmeiras, dupla hipótese Palmeiras, Corinthians e Flamengo, dupla hipótese Flamengo. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! E como é que ficou o palpitão pra esse domingão? Vamos lá. Roma e Verona. Roma para vencer um dos tempos, uma das partes. Grêmio e Vitória. Grêmio, empate anula. Barcelona e Real Sociedad. Vitória do Barcelona. Estrela Vermelha. O Crevena Zvezda contra o Radkinic. Vitória do Estrela Vermelha. Fenerbahçe e Antalyaspor. Vitória do Fenerbahçe. Betis e Osasuna. Betis, empate anula. É isso. Time aí, vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário pra fortalecer. E amanhã a gente trazer tudo de novo. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.